O Com Fome de Viagem continua nossa aventura pelo Canadá. E como sempre associada ao frio, escolhemos uma estação de esqui que ocupa um lugar muito especial em nosso coração. O Resort Panorama é o primeiro lugar que cheguei nesse país. É também onde casamos e até hoje um dos nossos refúgios de isolamento. Esqui é somente uma das tantas opções de um resort de esqui. Vamos mostrar snowboard, snowmobiling, fat bike, Pubs, cafeterias e restaurantes de todas as categorias. fogueira e hot pools. Hoje, vamos mostrar a vocês como manter uma vida saudável mesmo quando viajando. É muito difícil escolher entre os restaurantes sofisticados, pizzarias e os pubs com suas guloseimas para fechar o dia. Não vamos nem falar dos chocolates quentes, às vezes servidos com doses de álcool. Vem com a gente que vamos te guiar nas suas escolhas. Vamos sair do lift agora. Dá um friozinho na barriga. Quem vem numa estação de esqui não pode deixar de vivenciar essa experiência 100% canadense. Fazer esqui e snowboard são as experiências mais fantásticas para todos os níveis de maturidade. Os resorts estão preparados para iniciantes e também estão preparados para os profissionais que querem só aprender algum truque. É interessante mencionar que aqui no resort você consegue alugar equipamento, mas nem todos os resorts têm a opção de aluguel de roupas. Mas eles são tão preparados para receber os turistas que tem uma lojinha onde você consegue comprar todo tipo de roupa e acessório para você descer a montanha bem seguro e quentinho. E aí, vamos descer? Vamos lá. Se você achou que estava frio na gôndola, imagine sentado atrás de uma máquina de fazer neve. Vou até colocar aqui a máscara. Tá muito frio, viu, gente? E aí, consegue me acompanhar? Vou tentar. Bora! E aí, a gente faz o que agora? Vamos no pub tomar uma sopinha? Sopa? Com tanta comida de pub gostosa, você quer que eu tome uma sopa? Mas é uma boa opção para esquentar o corpo. Vamos lá ver o que é que você vai armar pra mim, hein? Vamos conhecer a sopa do dia. Ah, Alex, eu consigo ver fumaça dessa sopinha. É uma sopinha de tomate. Eu acho que vai dar pra gente se esquentar um pouquinho pra descer mais. Tenho certeza que sim. E vem cá, eu não podia comer gordura hoje, não? Vamos esquentar com a sopinha de tomate. Tá gostosa. Ó, no dia de Lake Louise vai ser poutine, viu? Tem que apresentar o pessoal que é poutine. Como é que tá o lift aí? É gelado, o nariz gela, gente.
Rafa, me fala, a gente está aqui no Lake Louise, uma estação de esqui maravilhosa. E o que é que a gente tem para comer hoje? Eu tô super concentrada aqui no cardápio, porque é difícil, gente, a gente achar coisas saudáveis numa estação de esqui. Eu tenho umas opções aqui que você gosta. Eu vi um poutine aqui, que nada mais é do que uma combinação de frango, né? Tem de frango, tem de carne. O poutine é um prato super canadense que é a batata frita coberta com caldo de galinha e queijo derretido por cima. Mas a gente tem que lembrar que você estava, né, fazendo snowboard, etc. Então, na verdade, assim, o carboidrato, ele é liberado se você é esportista, se você está fazendo alguma atividade física, tem um gasto energético alto durante o dia, que é o caso do snow ou do esqui, tá tudo bem você comer um carboidrato ou outro. Eu não tenho coragem, então eu vim aqui para a parte das saladas. Eu achei aquela nossa salada maravilhosa, mágica, que é a Caesar Salad, que é uma salada coringa, eu sempre falo isso. Então eu vou pedir uma Caesar Salad para mim. E para me dar mais energia, assim, porque eu vou esquiar mais tarde, eu vou pedir um energético sem açúcar, porque não tem adição de carboidrato, então não tem adição de caloria no energético, já que é sem açúcar. Então eu vou continuar aqui no meu processo de cetose. E eu posso adicionar o poutine para você. E só para explicar, eu sei que é uma comida super gordurosa, mas pela quantidade de energia que a gente acabou de gastar brincando, curtindo a temperatura lá fora, ainda que esteja frio lá fora, a gente está super cansado e super suado por dentro. O corpo está hiperaquecido, né? E na verdade, até numa dieta cetogênica, se a gente for analisar, 30 gramas de carboidrato não afeta o seu processo de cetose, o seu processo de queima de gordura. Então você continua ali na sua margem segura. Óbvio que num poutine provavelmente você vai sair dessa cetose, né, por causa da batata. Então deve ter, né, a depender da quantidade de batata, deve ter um grau de carboidrato muito maior. Mas você está gastando muita energia. Então tudo isso é uma coisa boa para a gente balancear, porque óbvio que a sua dieta em atividade física ela não é igual à sua dieta sentada em escritório. Então, vamos lá. Acho que a nossa comida chegou. Thank you. Se eu entendi falando numa linguagem minha de leigo, que eu não sou muito profissional como você é nisso, carboidrato é bem-vindo para o atleta, para quem está se exercitando, mas quando eu estiver na minha semana rotineira, na frente do computador, no escritório, talvez não seja muito legal. Eu não recomendo a ingestão de carboidrato no dia a dia, porque é de fato prejudicial. Mas quando você está fazendo atividade, o que acontece? Pelo carboidrato ser um alimento em que ele dá um pico de energia muito alto, essa energia ela vai embora também muito rápido, dentro de 1h30, 2 horas no máximo. Mas você vai ter esse pico energético com o carboidrato. Então, você está ingerindo carboidrato e depois fazer uma atividade física, como é o caso do snowboard, você vai gastar muita energia, ela de fato não te prejudica tanto. Amanhã você vai se pesar, vai estar ok. E eu pedi minha saladinha aqui, minha Caesar Salad, que é super coringa, eu sempre falo. Normalmente aqui no Canadá ou em alguns restaurantes, no Brasil nem tanto, ela vem mais, né, a francesa para a mesa. Mas aqui a gente sempre encontra a salada dessa forma aqui, ela vem fechadinha. Então, até em supermercado você encontra a salada dessa forma. Então, eu sempre sei que eu vou encontrar onde eu estiver. Parece saboroso. Eu tô conseguindo ver a gordura escorrendo aqui do lado. Eu tenho que admitir que não parece o prato mais saudável do mundo. Não é. É super gorduroso. Bom, eu tô aqui com a minha Caesar Salad perfeita. Eu vou começar a comer pela minha proteína, porque eu sempre começo pela proteína. Bom, aqui tem um pedacinho de queijo. Eu posso começar por ele então, né? Perfeito. Vamos enganar, né? O estômago. É até difícil pegar a batata com um garfo de tão gordurosa que ela tá. Eu imagino. Minha saladinha também tá uma delícia. Essa salada, inclusive, tem uma coisa bem interessante. Eles adicionaram espinafre aqui. Normalmente na Caesar Salad é só alface. Mas aqui eles colocaram repolho, espinafre e cenoura, que normalmente não tem na Caesar Salad. Rafaela, hoje eu vou te levar num passeio de cinema. Vai ter que encarar mesmo que dê medo, hein? Qualquer coisa é só segurar com força. Hoje, o Alex me trouxe aqui pra gente fazer um passeio de snowmobile. Sabe aquela experiência que a gente tem no Brasil de andar de moto, meio fazer rally, andar nas aventuras, trilhas, etc?
Hoje a gente vai fazer isso só que na neve, gente. É a versão de jet ski, só que em cima de uma montanha coberta de coisa branca. Agora não pode cair, hein? Porque no jet ski a gente cai na água, mas aqui é um pouquinho perigoso. É montanha abaixo. Imagina a gente lá em cima com essa vista maravilhosa, todos esses pinheiros cobertos de branco, de neve. Tá nevando hoje. Eu acho que vai ser uma experiência incrível. Eu acho também. Vamos lá, né? Então vamos lá. Esse passeio aqui, ele só pode ser feito com agendamento. A quantidade de motos é limitada. Então eles pedem para que a gente ligue antes e tem que ser pago com antecedência. Aí tem uma curiosidade incrível. Se você pagar o passeio e chegar aqui por algum motivo não conseguir dirigir a moto, perde o valor. É difícil achar disponibilidade com a quantidade de máquinas e a quantidade de pessoas que procura. Reserva antes, vê se as condições climáticas no dia que você quer vir vão estar legais. Porque eles também não devolvem o dinheiro se estiver nevando muito e você desistir de... É isso aí, antes de fazer a reserva. Então a gente deu sorte, por exemplo, de conseguir fazer uma reserva e um pagamento com 24 horas. Mas em situações anteriores, que participamos de festas maiores com 20 pessoas, a gente reservou com um mês de antecedência e ainda bem que tudo funcionou legal. Brincadeira de gente grande, existe uma idade mínima para pilotar as motos. Basta você trazer qualquer documento de identificação com foto que te mostre ter mais de 16 anos. Para os aventureiros de plantão, existe uma opção de contratar um seguro alternativo caso você se envolva em algum acidente, porque as máquinas são muito caras. Eu particularmente já vivi os dois. Em dias que eu estava mais aventureiro, eu paguei taxa de seguro, e em dias que eu estava mais tranquilo, eu achei que eu podia economizar o dinheiro. Nunca vi nenhum acidente acontecendo com ninguém perto de mim. Nos passeios mais curtos, pode ser que depois de 2 horas você sinta seu braço um pouco cansado, as máquinas são muito pesadas. Se você optar pelo passeio longo do dia inteiro, é esperado que no final do dia você se sinta como se tivesse saído da academia, seus braços podem estar bastante cansados. A aventura como um todo é fantástica e vale a pena cada segundo. Você não vai se arrepender. Rafaela, estamos no topo da montanha aqui. Como é que está a experiência para você? Incrível essa vista maravilhosa, Muito legal, muito legal. É uma daquelas coisas que faz uma vez na vida, mas a gente quer repetir de novo, né? É verdade. Só a máquina que eu acho pesada. Gente, olha que vista incrível que a gente tem do alto da montanha. Você consegue ver o resort que a gente estava lá embaixo, mas está bem coberto de neve. O único problema é o frio. Aqui de cima é muito frio, gente, mas a vista compensa. Sobrevivendo. You guys will have to come back and do the full day. Yes, Or yes. top. See, that's the way to do it. E aí, Alex, como foi a experiência? Show de bola, valia a pena qualquer viagem. O equipamento é super pesado, mas vale a pena. As imagens são únicas, são imagens que a gente não está acostumado a ver todo dia. Vale a pena sim, só tem que vir preparado para o frio, né? É incrível mesmo, é um paraíso lá em cima e a vista é maravilhosa. A gente de fato não tem acesso a isso o tempo inteiro. Estava nevando muito lá em cima. Eu amei a experiência, a máquina é muito pesada. Eu não consegui dirigir, mas eu fui de carona e foi ótimo de qualquer jeito. Ser motorista, né?
Tem uma coisa aqui que você precisa experimentar. O que você tá aprontando pra mim? É o tal do chocolate quente com álcool? Vem cá. E a consciência? Pronto. Já provei. Agora é tudo seu. Eu só provei porque eu vou esquiar, viu? Gente, como é que eu fui deixar acontecer isso comigo? Eu tomei uma xícara inteira daquele chocolate. Eu tenho uma desculpa perfeita. Você estava morrendo de frio, era uma questão de vida ou morte. Senão você ia ficar doente. Tá bom. Eu vou tentar acreditar na sua desculpa dissimulada. Que meu marido total me abandonou, tá descendo a montanha 10 vezes. Para queimar aquele chocolate quente todo, você vai ter que me acompanhar. Nos meses mais frios de inverno, normalmente janeiro e fevereiro, a maioria dos lagos estão congelados. Como não estamos acostumados com essa prática, é sempre bom observar como os cidadãos locais estão avaliando a espessura do gelo. Isso aqui uma família típica canadense faz num dia de frio, no lago congelado. Eles fazem uma pista de hóquei e todo mundo se reúne. Raramente acontecem acidentes nos invernos menos rigorosos e é importante não ser o primeiro a pisar no lago congelado. Ainda com esse alerta, não se assuste se você ver carros ou picapes estacionados em cima da crosta. Algumas famílias montam cabanas para a prática do ice fishing, que é fazer um buraco no gelo para pescar o que está lá embaixo. Tem uma outra prática bastante interessante e desafiadora que os povos de frio intenso praticam. Eles chamam de Polar Bear Swim, ou o nadar do urso polar. É quando eles se vestem com roupas de verão e entram em lagos próximos à temperatura de congelamento. Eu prefiro só ficar olhando. Outra experiência incrível que nós temos dentro do resort são as piscinas hiperaquecidas. Depois de um dia esquiando no frio, entrar numa piscina quentinha relaxa o corpo como um todo. A gente sai de mais ou menos menos 10, menos 15 graus para mais 40 só de entrar na água. É muito relaxante, gente. Até porque quando a gente está esquiando, a gente usa músculos que normalmente a gente não usa. Então relaxar o corpo depois é uma sensação maravilhosa. Menos 12 para mais 40. Então, gente, tá na hora de nos despedirmos do inverno e conhecermos o verão, nesse mesmo lugar. Será que é muito diferente? No verão, a temperatura da água é a mesma, mas o visual lá atrás é bem diferente. Que um dia foi uma estação de esqui com pessoas esquiando com suas pranchas curtindo, hoje é uma montanha de trilha e mountain bike, que é outro esporte muito praticado aqui no resort de esqui, só que no verão. E não podemos esquecer dos campos de golfe, só andam lotados, cheios de famílias. Na última vez que estivemos aqui nesse lago, era o meio do inverno e mostramos vocês algumas famílias praticando hóquei em cima do lago congelado e também tinha uma situação super legal na época que era o ice fishing. O canadense construiu uma cabana em cima do lago congelado, perfurou o gelo e estava pescando o peixe que estava lá embaixo. Hoje a imagem é completamente diferente, famílias brincando no lago, kayaking, boating, nadando. Muito diferente de se ver. Mesmo lago, meses depois.
Pessoas antes estavam aqui pescando no gelo e agora é possível ver as pessoas pescando no lago descongelado. Aqui no Canadá, a prática de pesca precisa de autorização. É fácil emitir a autorização do governo, basta ir no site, pagar uma taxa para que eles possam controlar a quantidade de pessoas pescando naquele dia, mas é uma coisa que você não pode simplesmente trazer a sua varinha e começar a pescar. E o que é mais legal, para os nativos do Canadá, eles não precisam de autorização. Os descendentes dos índios e dos nativos que estavam aqui na terra podem pescar à vontade, mas o canadense, o homem, o colonizador que tem identidade como a gente conhece, ele precisa de autorização do governo para controlar a prática da pesca. É muito interessante a gente conseguir perceber que o Canadá, apesar de ter um verão, uma primavera curto, ele atende em termos de atividades, né, tanto quanto o inverno. Porque muita gente conhece o Canadá pela prática do hockey ou pelo esqui, mas não, no verão a gente também consegue curtir os mesmos ambientes, mas com outra vibe. A Rafa decidiu colocar o casaco. Tá sol, mas o vento é gelado, eu ainda sinto. Eu não consigo, não. É o verão do Canadá, mas não chega nem perto do verão do Brasil. Não, de forma alguma. É o inverno do Brasil. May I have one of the sandwiches? Yeah, which one did you want? The chicken Caesar. Visual lindo de um campo de golfe atrás da gente. Eu fui tentado pela opção mais sedutora do cardápio deles. Será que eu posso comer isso? Não. Você escolheu a mais sedutora, mas não escolheu a mais saudável. Pão, carboidrato e salsicha. Mas ela estava tão bonita na vitrine quando eu olhei. Olha, salsicha, apesar de ser uma proteína, não é linguiça, tá? E a salsicha, ela não é feita com as melhores das proteínas, ela é uma mistura de um monte de coisa. Então, e eu ainda tô vendo um saquinho ali, tchau. Tava tão Nem sedutor molho de na tomate. vitrine. Eu acho que eu vou ter que dar isso daqui para as crianças, né? Ou se não, ativar seu conta-passo aí, pelo menos 6.000 passos por aí. 6 mil passos dá mais ou menos 1 hora. Eu não tô na fissura de caminhar 1 hora por causa de uma salsicha dessa. Então vamos fechar aí, porque Meninas, não escolheu a opção mais saudável. Vocês acabaram de ganhar uma salsicha e um hot dog de presente. E aí, Rafa, será que rola? Não acredito que você vai, que coragem! Tá na chuva pra se molhar, né? Opa! Eu tô de casaco, não precisa nem dizer que eu não encosto nem perto. Muito equilíbrio. Deve estar muito gelado. Nossa! Ui. Dói, não dói, não? É muito gelado. Imagina, tava congelado meses atrás. Rafa, a gente estava aqui nesse mesmo lugar no meio do inverno. O lago atrás da gente estava completamente congelado. Hoje, no verão, 20 graus de temperatura. Eu acho que é uma pegada completamente diferente do que a gente viu há 6 meses atrás, né? É bom a gente saber que no Canadá também tem verão, né? O lago descongelado agora, a água continua gelada, tipo muito gelada, mas as pessoas acabam usando o lago como praia. Isso é uma praia de lago. Eu já vi o pessoal brincando no meio da água, nadando. Eu já vi lancha aqui, já vi barco inflável e tem até uma escorregadeira bem no meio do lago. Eu arrisquei colocar meu pé, mas é coisa para canadense, não dá para brasileiro, gente. A água é muito gelada. Eu nem arrisco colocar o meu pé porque eu sei que esse lago estava congelado há alguns meses atrás, descongelou há pouco tempo e é muito, muito frio. Rafa, terminei o álbum do panorama, vem dar uma olhada. Vamos reviver aí essa viagem. Eu coloquei as fotos do inverno e do verão juntas. Nossa, esses animais são surreais de maravilha. Foi um mousse. Essas são as fotos do verão. Alexandre, que foto horrorosa. Minha, pelo amor de Deus. Não tem isso de feia não, você tá linda. Tira. Olha o bicho andando lá no resort. Eu gosto dessa... Gente, montanha black. Surreal. Você encarou, hein? Ai, os ursos. Não pode vacilar, que tem urso lá. Eu amo. Essas são as fotos do verão. Olha a vista da nossa casinha. Uhum. Que delícia. A montanha sem neve nenhuma. Lago lindo. Não pode esquecer deles, né? Ensinaram a gente um monte de coisa. Ai, foi muito bom. Agora são fotos do inverno. Ai, gente, tudo branco. Eu não consigo, eu não enjoo nunca. Amo. Muito esqui. Essa é a foto E da agora montanha tudo do verão. verde. No verão. E agora tudo verde. É lindo de qualquer jeito, né?
Aí Olha a gente na piscina. eu misturei aqui foto na piscina quente com o lago congelado, um do lado do outro. É muito bom essa experiência, né? Na piscina e nevando. Surreal. Não podia deixar de fora. É verdade, tava muito frio nesse dia. Meu Deus, eu congelei. O restaurante se arrasou. Nosso jantarzinho cetogênico. Muito bom, cheio de escolhas inteligentes. Olha o Superman, podia ser você. É isso aí. Até a próxima, pessoal.